Bem-vindos ao segundo episódio do quadro Na Mira do Milhão, onde nesse vídeo eu vou atualizar o meu portfólio, mostrando a nova compra da MSTR que eu fiz, e também mais pro final desse vídeo eu vou mostrar especificamente por que a Strategy tem um potencial assimétrico gigantesco, especialmente com o lançamento dos Preferred Stocks, ou seja, as ações preferenciais dessa empresa. E eu também vou mostrar algumas notícias e uns indicadores que eu desenvolvi para ser ainda mais fácil de entender o potencial dessa empresa. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque é só com o teu like e a tua inscrição que eu vou continuar fazendo vídeos assim. É assim que eu vou entender que esses vídeos estão tendo um valor significativo para alguém. Então deixa o teu like, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Então, esse vídeo é uma continuação do primeiro episódio do quadro Na Mira do Milhão. Então, se tu não assistiu ainda o primeiro episódio, onde eu fiz uma análise mais profunda das ações que eu tô comprando aqui, eu recomendo fortemente que tu pause esse vídeo e assista ao primeiro episódio para entender um conceito mais amplo do porquê, especificamente, eu tô comprando essas ações. Antes de dar continuidade no vídeo, eu preciso dizer que isso aqui não é educação financeira e o que tu faz com o teu dinheiro é somente tua responsabilidade. Eu não tô controlando as tuas mãos ali no computador, comprando as coisas para ti. Eu tô mostrando o que eu faria se eu tivesse que começar do zero sem muito investimento para atingir R$1 milhão. É justamente esse o objetivo desse quadro. Se tu quiser demorar 20 anos para atingir R$1 milhão investindo R$3 mil por mês, que é a regra desse quadro, eu não vou investir mais que R$3 mil por mês. Então, se tu é um velho de 70 anos que não tem tolerância para risco, esse vídeo aqui não é para ti. Nessa carteira aberta, eu quero atingir R$1 milhão o quanto antes. Mas eu também tenho convicção do que eu tô fazendo. Eu acredito no potencial das empresas que eu invisto aqui, tanto é que eu tô colocando o meu próprio dinheiro nelas. E se elas caírem 50% daqui, eu não vou me abalar com isso, eu vou comprar mais. Então é sempre esse mindset que tu precisa ter quando tu tá fazendo qualquer tipo de investimento. Então, dito isso, pausa o vídeo, lê esse disclaimer, se tu ainda não entendeu que esse conteúdo aqui é educacional. Então, tu pode ver que o patrimônio atual aqui desse quadro, no momento da gravação desse vídeo, é de R$35 mil. E o aporte mensal de R$3 mil nesse mês foi principalmente na ação da Strategy, ou MSTR, onde eu comprei a quantidade de 3 ações a um preço médio de $163, totalizando $490. Então, eu comprei essas 3 ações por quase $500, mas isso não totalizou os R$3 mil. Então, com o restante, eu ainda comprei a ação da Strive, que também é uma ação de tesouraria de Bitcoin. E da Strive eu comprei um total de 47 ações a um preço médio de $1,06, totalizando $50. Então no total foi investido R$34 mil e no momento da gravação desse vídeo o patrimônio está valendo R$35 mil. E tu pode ver a representação disso com essas linhas aqui no meio, onde a linha branca é o portfólio, essa linha cinza seria a performance do S&P 500 se eu tivesse investido em S&P 500 ao invés dessas ações que eu tô comprando. E essa linha mais reta no meio, com um fundo mais cinza, é os cash deposits, que foi um valor investido até então. E comparando meu portfólio com outras classes de ativo, como o S&P 500, o Nasdaq e o próprio Bitcoin, o portfólio superou todos eles. Desde o primeiro aporte, o portfólio valorizou 3,31%, enquanto que as outras 3 classes de ativo caíram. E aqui no year to date, ou desde o início do ano, ou seja, desde o dia 1º de janeiro, o portfólio valorizou 23%, enquanto que as outras classes de ativo, como o S&P e o Nasdaq, então o S&P 500 é as 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos e o Nasdaq são as empresas de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos, elas não valorizaram praticamente nada. E o Bitcoin, desde o começo do ano, ele valorizou 2,5% e desde o início ele desvalorizou 2,5%. Então tá aqui a distribuição do portfólio. Então, como eu comentei no primeiro vídeo, eu coloquei o valor de R$10 mil distribuídos igualmente entre essas 3 ações, a Strive, a Metaplanet e a Strategy, que são 3 empresas de tesouraria de Bitcoin, onde, como eu comentei lá, eu acredito que elas vão valorizar mais que o Bitcoin. Então, o meu objetivo nesse canal aqui, que o nome é Patrimônio Bitcoin, é ganhar em Bitcoin. Eu tenho mais que 80% do meu próprio patrimônio em Bitcoin. E com essas ações, o que eu quero é ter uma valorização maior que o próprio Bitcoin. É por isso que eu tô comprando elas, porque eu vejo um potencial assimétrico nelas. E o principal motivo que elas têm um alto potencial de valorização é devido às ações preferenciais. Mas eu não vou dar toda essa explicação de novo aqui nesse vídeo. Se tu quer uma explicação um pouco mais aprofundada disso, assiste o primeiro vídeo que tá aqui na descrição desse vídeo. Então, recapitulando,
falando, eu fiz um aporte maior em Strategy nessa atualização mensal porque ela caiu mais que as outras duas. E dentre essas três, ela ainda é a mais segura porque ela tem o maior valor de mercado. Então, ao meu ver, fez mais sentido fazer um aporte maior nela para rebalancear o portfólio. Então aqui tu pode ver que em termos de ganhos não realizáveis, a Metaplanet valorizou 18%, a Strategy caiu 11% e a Strive cresceu quase 5%. Então foi basicamente por isso que eu comprei mais Strategy. E olhando aqui no gráfico, ela caiu bastante desde o pico, basicamente 72% de queda, o que é um excelente ponto de entrada se tu quer a minha opinião. O valor de mercado dela hoje é 50 bilhões. E se tu considerar que o mercado global de títulos públicos e money markets somados é praticamente 500 trilhões com T, que é justamente onde a ação preferencial da Strategy está competindo, oferecendo 10% ao ano, comparando com 5% na média. Então, se tu tem teu dinheiro aplicado no governo americano, te pagando 5% ao ano, e agora surgiu um novo instrumento que te paga 10% ao ano, qual dos dois tu vai escolher? É óbvio que tu vai escolher o de 10%. E tem 500 trilhões estacionados que ainda não viram essa oportunidade. Se 1% desses 500 trilhões, que no caso é 5 trilhões, forem para as ações preferenciais da Strategy, isso significa que ela vai ter 5 trilhões no balanço. E o que ela vai fazer com isso? Ela vai comprar mais Bitcoin, o que vai fazer com que o Bitcoin suba e também com que a ação suba. E de 50 bilhões para, nesse caso, 5 trilhões, seria 100 vezes de retorno. É por isso que essa ação e também outras ações de tesouraria de Bitcoin têm um potencial tão assimétrico assim, porque o capital disponível simplesmente é gigantesco. E se tu quer ter retornos massivos, tu precisa escolher ativos com uma maior volatilidade. E essa volatilidade, ela pode ser tanto para cima quanto para baixo. E é necessário suportar os dois lados da moeda. E analisando esse indicador aqui que eu desenvolvi dos principais índices, nesse caso o Bitcoin, o ouro, o S&P 500 e a MSTR, medindo a volatilidade anual de cada uma em uma média móvel. Olha só que interessante, antes de 2020, o Bitcoin era o mais volátil das quatro disparado. Mas depois que a Strategy começou a adotar essa estratégia de tesouraria de Bitcoin, comprando Bitcoin e colocando no balanço, ela passou a ser mais volátil que o Bitcoin. E lembrando, volatilidade é vitalidade. Uma empresa sem volatilidade não cresce, ela fica estagnada ou cresce muito pouco. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ativos que crescem mais, obviamente. Então o ouro e o S&P 500, aqui nas linhas amarela e verde, eles basicamente não se mexem comparando com o Bitcoin e a Strategy. Então, se essa linha vermelha ficar acima da laranja, que é a linha do Bitcoin, no caso, a Strategy vai, em teoria, continuar valorizando mais que o Bitcoin. E agora, se eu trocar o indicador e usar o Bitcoin como base, que é a volatilidade do Bitcoin, mais as três tesourarias de Bitcoin que eu coloquei no portfólio, a Strategy, a Metaplanet e a Strive, olha só que interessante, todas as linhas estão acima da linha laranja aqui do Bitcoin, sendo a Strive a mais volátil de todas, porque em termos de valor de mercado, ela é a menor. Depois vem a Metaplanet e depois a Strategy. Então, se tu quer ter uma mínima chance de ter uma performance melhor que o Bitcoin, tu precisa escolher ativos que tenham mais volatilidade que o Bitcoin. E esse indicador expressa muito bem isso. Mas tu deve estar se perguntando, será que agora é ainda um bom ponto de entrada? E eu vou responder essa pergunta com esse indicador aqui que eu desenvolvi. É o 30-60 Ratio Vector. E ele mede a relação de duas médias móveis. Uma de tendência mais rápida, que é a de 30, e uma de tendência mais lenta, que é a de 60. E combina as duas em uma linha só, que é essa que tu tá vendo aqui embaixo. Então esse indicador ele não vai medir o preço, e sim o vetor de força. E sempre quando esse indicador esteve tão baixo assim, representado pela cor vermelha, indicou excelentes pontos de entrada. Mas não quer dizer também que se tu tivesse comprado essa ação quando o indicador estava verde em determinados pontos, que seria uma má entrada. Não é isso que eu tô falando, tanto é que houve oportunidades aqui que o indicador esteve verde e foram excelentes pontos de entrada também. E não quer dizer que agora também é o fundo. A ação ainda pode cair mais sim, mas pela história não seria uma má oportunidade de entrada agora. Porém, toda vez que esse índice de força está assim baixo, isso significa que o fundo está muito próximo. E eu também separei algumas notícias positivas relacionadas à Strategy para comentar nesse vídeo. Uma delas é que a MSCI, que é uma empresa global de índices financeiros, usada por gestores institucionais no mundo inteiro, então ela decide o que entra ou sai dos principais índices que bilhões de dólares seguem automaticamente, e ela confirmou que empresas de tesouraria de Bitcoin vão continuar nos índices da MSCI daqui para frente. E essa é uma notícia extremamente positiva, porque esses índices são usados por ETFs, fundos
passivos, fundos de pensão, gestores institucionais do mundo inteiro. Então, as ações preferenciais das empresas de tesouraria de Bitcoin vão ser aceitos pelo MSCI, basicamente. E outra notícia positiva é que a Strategy e suas ações preferenciais agora estão listadas no aplicativo da Cash App, que é um dos aplicativos mais usados nos Estados Unidos. Agora, comenta aqui abaixo se tu acha que a Strategy ou ações de tesouraria de Bitcoin no geral são uma boa opção de compra hoje, ou se na tua opinião elas são uma aposta extremamente arriscada. Comenta aqui abaixo a tua opinião. E se tu gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. É somente com teu like e tua inscrição que eu vou continuar atualizando esse quadro do Na Mira do Milhão, porque assim eu vou ter certeza que tem gente interessada nesse conteúdo. Por esse vídeo era isso, eu te espero no terceiro episódio.